Nesse vídeo, irei mostrar para vocês a aba de analisar, no qual conseguimos ver trabalhos concluídos em diversas operações. Então aqui, nós entramos na organização, no qual podemos mostrar os dados. Temos o filtro do que nós queremos analisar. Então, por exemplo, a gente consegue ver aplicação, semeadura, colheita e preparo de solo. Vamos deixar esse da colheita, que já estava selecionado. Safra 2023 e a colheita do milho. E aí ele vai criar toda a relação de trabalho que foi realizado nessa safra que nós selecionamos. Então aqui a gente tem a relação de todos os talhões. Temos um atalho para poder ir diretamente para o mapa para analisar ele. Temos a relação de todos os equipamentos que fez a colheita nesse talhão, as variedades que foram colhidas, qual o tipo de trabalho que ele executou, quais os operadores que fez a colheita nesses talhões, o total de área colhida, umidade, rendimento líquido, peso líquido, rendimento bruto, peso bruto, velocidade e a última colheita que foi realizada nesse talhão. E aí a gente tem a relação de todos os talhões aqui. E aqui embaixo, essa aba mais escurinha, ela me dá a relação de todos os talhões e a média que teve em todos. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, a aba de umidade, então, ele vai me dar a média que eu tive em todos os talhões da porcentagem de umidade que eu tive lá na fazenda, em todos os talhões. Aqui, eu consigo filtrar por trabalho. Então, eu consigo ver que na colheita do milho, no talhão NB06, por exemplo, teve 8 equipamentos que fez a operação, colheu 7 variedades, 9 operadores fizeram a operação lá naquele talhão, e ele dá as informações parecidas que tivemos lá na aba de talhões. E aqui eu consigo ver o total do trabalho, dos dados agronômicos, e se eu selecionar desempenho, eu vou conseguir saber o desempenho do meu equipamento. Então, eu consigo saber a área colhida que cada equipamento colheu, A área colhida, qual foi a produtividade em hectare hora, a velocidade média, o combustível total gasto em litros, o combustível total gasto em litros por hectare e também em litros por hora, e o rendimento seco, rendimento molhado e a eficiência também do combustível. Tem esse filtro do trabalho, mais à frente irei mostrar do equipamento. Aqui é a variedade, então eu consigo ver o desempenho de cada variedade que foi colhida lá naquela área. Ele dá quase todas as mesmas informações, a diferença é que ele gosta de criar filtros e atalhos, no qual eu consigo analisar um por um. Então, eu já analisei talhão por talhão, trabalho por trabalho, agora variedade por variedade, E consigo também analisar o equipamento por equipamento. Então, aqui, eu tenho relação das máquinas que fizeram a colheita nos talhões, Então, se eu pegar essa CA aqui 01, ela colheu em 15 talhões, colheu 3 variedades, e fez 15 trabalhos nesses talhões aqui, que foram 15. E foram 2 operadores que colheram nessa área. E aí ele mostra também a relação dos dados agronômicos, Dá uma média aqui embaixo. O desempenho do equipamento, ele separa também, Então eu consigo saber o desempenho que a minha CA01 teve. Toda por filtro, qual foi o total de área colhida que ela teve, a produtividade. Consigo também entrar na aba dos operadores, no qual eu consigo saber o que cada operador colheu, qual foi a produtividade de cada um, a velocidade. Embaixo eu tenho a média disso também, Então, eu consigo filtrar por desempenho da máquina e também por totais de trabalho, que são os dados agronômicos. E aí, voltando aqui para talhões, eu consigo pegar esses dados, compartilhar. Então, se eu colocar aqui em compartilhar dados de trabalho, ele vai exportar esses dados para a minha organização, para depois eu conseguir baixar ela lá na aba de arquivos. Mas eu também tenho uma opção de compartilhar esses dados e fazer o download do relatório. Então, ele me pergunta qual o tipo de relatório que eu quero
criar para poder baixar no computador. Se é um PDF detalhado dessas informações, se é um PDF com resumo de todas essas informações, ou se eu quero esses dados em Excel para poder analisar melhor. E também tem uma opção de fazer um relatório de campo, no qual ele vem camada para poder analisar. Nesse caso, ele pergunta qual camada que você quer analisar, né, para poder exportar, se é rendimento, se é umidade, velocidade, variedades, enfim. Ele cria um PDF também da camada que você selecionou e o tipo de trabalho que a gente selecionou, que no caso é a colheita do milho 2023. E aí ele traz as informações do desempenho da máquina e também do trabalho do dado agronômico. E aí, assim que eu seleciono, eu coloco para fazer o download do relatório e ele vai criar o arquivo que você escolheu aqui para o seu computador.